Mais um programa Presepada hoje. Hoje estou aqui com a Maíra do Alquimia Bar. Boa noite, Marcelo, tudo bem? Agradeço o convite, estou muito feliz de estar participando aqui com você. A gente que agradece a sua presença. Vamos falar um pouquinho então dessa tua experiência, do que é a alquimia, como é que você começou com a alquimia. A alquimia está num ponto turístico da cidade hoje, né, no Largo da Ordem. Então a gente tem bastante coisa para a gente conversar, não só da alquimia, como é que é estar nesse ponto de efervescência da cidade, né? Fala um pouquinho para a gente de você, como você começou no setor. O Alquimia Bar tem 9 anos. Na verdade, eu acho que o meu histórico com gastronomia, com atendimento com bar, já é anterior a isso. Antes eu trabalhei com a minha sogra no restaurante que era dela e do meu marido. Trabalhei por alguns anos, um por quilo. Há muitos anos atrás, na época da faculdade, eu cheguei a trancar a faculdade para abrir o meu primeiro negócio. Foi a minha primeira experiência. E eu acho que cada ano a gente vai aprendendo, cada vez que a gente vai evoluindo no negócio, a gente vai aprendendo mais e vai sabendo, vai entendendo que cada vez a gente precisa aprender e melhorar mais para conseguir se manter nesse mercado. E nesses negócios que você iniciou ali com a família, né, hoje no Alquimia, você está mais na administração, mais no salão, mais na cozinha? Como é que é isso? Hoje, assim, na verdade, a gente está em tudo, porque a gente participa de todo o processo e, sem dúvida nenhuma, quando tem qualquer problema, a gente vai lá, ajuda a suprir a falta, seja na cozinha, seja no atendimento. Eu realmente sou uma pessoa que faz muito parte da operação. Se você for lá, você dificilmente não vai me encontrar, em especial no fim de semana. Mas toda a parte de gestão, de compra, de pessoal, a gente participa ali assiduamente, tanto eu quanto meu marido. Todo mundo quer ter um sonho de ter um bar, né? Ter uma pousada, né? Até, Esses são os negócios que o pessoal, vou abrir um bar e vou me divertir, né? Até abrir, né? até abrir. O sonho de todo mundo é ter um bar, até ter um bar. E, inclusive, depois do bar, a gente bebe muito menos do que antes de ter um bar. Pelo Sim. menos com a gente tem menos tempo livre, menos. Você sabe que antes de entrar na gastronomia, eu vinha do segmento corporativo e chegou um momento que eu falei, poxa, eu acho que eu cozinho bem, acho que eu entendo esse negócio. Eu fui estudar, né, me formei em gastronomia, fiz pós, fui estudar muito, e ainda continuo estudando até hoje, tem que estar estudando sempre, né? Mas o que eu menos faço no segmento de alimentação é poder cozinhar, né? Atender o público ainda consigo bastante em alguns dias específicos. Eu estou muito presente também na operação, né? Para estar acompanhando. Mas a gente começa depois de entrar no segmento, perceber que aquilo que nos motivava muitas vezes é o que a gente menos consegue fazer, né? Esses dias eu estava conversando, inclusive o meu irmão mais velho, que também é um cozinheiro de mão cheia. Minha família toda gosta, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todo mundo gosta de cozinhar. O meu irmão mais velho está lá dando uma força para a gente, a gente está dando uma repaginada, tentando crescer em algumas coisas. Esses dias eu estava conversando sobre as dores que a gente tem. Eu amo cozinhar, mas justamente é o que eu menos tenho tempo de fazer, é onde eu menos fico na operação, é dentro da cozinha. A gente participa do processo de criação, acompanha a produção, mas o fazer mesmo é muito pouco. Eu participo bastante também da criação, a criação é bacana, né? E é onde a Sim. gente pode trazer também o conceito da casa, né? Falando em conceito da casa, para quem não conhece a alquimia ainda, né? Qual é o conceito da alquimia, né? Onde ele está direcionado, que tipo de gastronomia, como é que é o tipo de serviço ofertado? É uma cozinha bem afetiva, é uma cozinha de casa, é para receber o curitibano e para encantar o turista. É para você se sentir abraçado mesmo. Tem muita coisa que, como é uma empresa familiar, a gente traz muito a coisa da cozinha da casa, cozinha do pai. Logicamente passa por um processo de técnica, né, que a gente tem que melhorar isso até para tornar o produto melhor para o cliente final. Mas é uma cozinha muito de casa, muito afetiva. Tem muita coisa local aqui, barreado, carne de onça, que são coisas que a gente também gosta bastante. Eu acho o nome muito bacana, acho que a alquimia é uma boa sacada, assim. Foi sugestão do pai essa, né? Quando você vai abrir um negócio, acho que deve ser tipo dar nome para o filho, sabe? Ah, eu quero assim, não, eu acho que devia chamar tal. Aí meu pai deu a sugestão e a gente comprou.
Acho bem legal, porque quando a gente pensa na gastronomia é exatamente isso, né? A gente trazer ingredientes, transformar em ingredientes, né? E a união disso trazer alguma coisa totalmente diferente que vai um pouco do que a alquimia também propõe, né? Exatamente, a Acho- transformação, Isso, matéria-prima. acho bem bacana o nome que vocês escolheram, Legal. né? E vocês estão ali no Lago da Ordem, né? Exato, bem em Lago da frente à Ordem loja é um das lugar flores. muito, né, é conhecido da cidade, é um lugar histórico, muito procurado pelos turistas, né? Como é que é estar no Lago da Ordem, né? Tem a parte talvez boa, tem alguma coisa ruim, como é que é isso? Como você falou, o Largo da Ordem é muito conhecido, acho que tanto pelo bom quanto pelo que não é tão bom. Eu, particularmente, sou apaixonada pelo centro histórico e, assim, também sou muito grata, porque tudo que eu construí foi estando ali no Largo da Ordem. Eu acho que é um lugar encantador e não é explorado da melhor forma possível. Principalmente pelo curitibano, que eu acho que assim, é uma série de coisas, né? Não é um fator só, mas que deixou de ir tanto para o Largo da Ordem, ou por alguns problemas de ordem pública, já não é um lugar tão atrativo para a família curitibana, mas eu acho que merece ser, assim, ter um carinho das pessoas, ter uma atenção especial. Eu concordo com você. Eu acho que o centro histórico ali é uma região belíssima, né? Por outro lado, quando a gente vive essa temática do centro em várias cidades do Brasil, e não só do Brasil, em outras várias cidades do mundo, né? As regiões centrais têm sempre um problema maior, muitas vezes de violência, né? De abandono muito do poder público também em alguns momentos, né? Outras não, outras entenderam que esses lugares deveriam ser reurbanizados, deveria ser uma política de segurança diferente, uma política de desenvolvimento. Então a gente vê várias cidades que conseguiram fazer isso, né? E Curitiba acho que tem que pensar nisso, tem que trabalhar nisso, né? O centro histórico poderia ser um lugar ainda mais valorizado pelo curitibano, ainda mais valorizado pelos turistas, né? E talvez hoje a questão da segurança pública, né, afeta muito aquela região do centro histórico, né? Eu acho que uma das grandes feridas, um dos grandes machucados ali, com certeza é a questão da segurança pública. A gente tem. O problema não é só em torno de criminalidade, eu acho que é a questão do usuário de droga, que acaba estando ali pela região central, seja o centro mais novo, seja a parte histórica. E eu acho que não é de uma iniciativa de uma parte só. Eu acho que o curitibano tem que retomar esse orgulho, esse amor. Eu acho que o comerciante que está lá tem que trabalhar a fundo nisso. Eu acho que a gente tem que se unir para tentar ter bons resultados, porque é positivo para todo mundo, para a cidade, para o turista, para o comerciante, para todo mundo. Eu acho que é uma área que pode trazer muita alegria. E não é um problema simples, né, de se resolver, né? Porque tem demandas ali que vão depender de justiça, tem demanda que vai depender de segurança pública, tem demanda que vai depender do próprio empresário em se unir, né? Mas eu acho que tá. Eu já vi várias iniciativas. Existe aquela associação comercial do Centro Histórico, né? Sim. Que trabalha bastante nisso, né? Mas eu não vi ainda, né, alguma ação ou um esforço que de fato tenha dado um resultado, né, perceptível, né? E acho que está no momento de todo mundo dar a mão e pensar nessa questão do centro histórico antes que seja um pouco tarde. Ah, com certeza. A gente vê, só usando como referência, o Natal em Curitiba. É crescente, cada vez tem mais demanda turística, cada vez traz mais gente, cresce o número de atrativos espalhados na cidade toda. E no Largo da Ordem, ali no Centro Histórico, tem muitos pontos com atração turística. Aquilo lá no fim de ano assim, é impressionante o volume de gente, o volume de turista e o volume de curitibano passeando, participando, e nessas ocasiões a gente vê muita segurança, você vê muito policiamento, então você vê que tem como fazer a coisa funcionar, tem como fazer andar. Acho que tem que ter uma organização, porque também não é só o poder público, eles também têm uma parte importante, mas eu acho que assim, a gente como sociedade, nós como comerciantes, eu acho que é uma união mesmo de fatores que a gente consegue ter um resultado bem legal. E aquela região é uma região muito bacana, né? Pega a feirinha de domingo, por exemplo. Poxa, é muito gostoso você ir na feira,
conhecer ali o artesanato local, depois poder conhecer da gastronomia local, né? Passar o dia lá num dia de sol bonito, né? Tem mágico, tem palhaço, tem acarajé, uma coisa muito diversa. Tem diversas opções de gastronomia. Tem os pontos assim que já são famosérrimos em Curitiba, como é o Bar do Alemão, como outros, assim, o Bar do Alemão é um marco. Não tem turista que venha para cá que não queira conhecer o Bar do Alemão. Então, eu acho que assim, tem uma caminhada grande que muita gente pode seguir assim, nessa trajetória. O Bar do Alemão vai ser sempre o Bar do Alemão, mas por que eu não posso ter um estabelecimento tão ícone, sabe? Percorrer uma trajetória para fazer coisas marcantes para a nossa cidade, eu acho. Agora, você que está naquela região, conhece bem aquela região, por todo o tempo que vocês estão ali, seja com a Alquimia, ou seja com a tua experiência anterior no outro restaurante, né? Eu não sei se você acompanhou, mas recentemente, né, começou a se veicular muito na mídia. Hoje tem um projeto em discussão na Câmara de Vereadores de Curitiba que eles querem acabar com o consumo, né, de proibir o consumo de álcool na Trajano Reis, né, que é uma rua paralela, termina ali no lago praticamente, né? Como é que você vê essa iniciativa? Eu acho que não resolve. Talvez seja tapar o sol com a peneira. É um problema que eu não consigo resolver. O que eu consigo resolver? Eu consigo fazer as pessoas não beberem ali na rua, que eu acho que de forma alguma vai resolver o problema. E talvez me crie outras controvérsias, né? Eu não posso beber na Trajano, mas eu posso beber ali na Jaime Reis. Eu acho que não é o álcool o problema preponderante ali. Eu acho que é uma questão mais a fundo, que logicamente é mais sensível e tem que ser muito discutida, mas não é tratar assim o efeito, é tratar a causa. Porque se você vai nessa linha de proibição de uma determinada rua, é como você colocou. As pessoas vão migrar para a rua paralela de baixo, depois para a rua paralela de cima, depois para uma transversal. Então não é assim que se resolve o problema, né? E aí você está também tirando um direito do próprio cidadão. Hoje as leis não proíbem o consumo de álcool em locais públicos, pelo contrário, eu vejo que o local público bem ocupado, ele sendo bem ocupado, ele evita muitas vezes, né, a ocupação por pessoas que estão ali para querer promover atos ilícitos, né? Então, a ocupação do espaço público de uma maneira ordenada e por pessoas de bem, ela ajuda a diminuir a violência em alguns momentos, a insegurança em alguns momentos. Talvez essa visão do espaço público, tomar o espaço público como solução e não como problema, tratar, acho que a partir dessa visão, possa trazer mais coisas. O que a gente poderia fazer para Trajano Reis, para mudar esse perfil que hoje está acontecendo? Porque também tem, se eu pensar como morador dali, talvez o não vender bebida alcoólica já deu uma aliviada no imediato. Mas, assim, a gente sabe que a questão é bem mais profunda. Por que a gente não faz, de repente, alguma coisa cultural ali na Trajano que traga outro tipo de interação, outro tipo de ocupação e que nos, assim, traga o retorno positivo? Não é ali local, é para a cidade, né? Eu até penso, uma vez eu já conversei com algumas pessoas, por exemplo, em São Paulo, a Avenida Paulista, aos domingos, ela tem uma faixa inteira dela que é fechada e ela está disponível, é fechada ao trânsito, né? E ela está disponível ali para as pessoas, tem artistas de rua, né? Os estabelecimentos comerciais, os restaurantes. Ela é ocupada para lazer. O antigo Anhangabaú, Minhocão, lá em São Paulo, também foi feito isso, né? Eu acho que se a gente pegasse lá de cima da Manuel Ribas, né? Daria para fazer um bulevar encontrando com o Largo da Ordem, né? Onde, num domingo, por exemplo, como você já tem a feirinha ali, poderia se mudar a ordem do trânsito, não descer, fazer um grande bulevar e fazer esse tipo de coisa, né? Fazer mostras de artistas plásticos, de cantores, de músicos, né? De outros gêneros de arte e cultura, né? E ocupar, de fato, o espaço, né? Com pessoas que querem o seu lazer, né? E isso é sensacional. Quando a gente pensa nisso, em ações, mas aí eu poderia pensar, o público que está aqui comigo vai estar distribuído. Sensacional. Quanto maior for o movimento, mais gente a gente vai atrair. Da mesma forma que ele vai estar distribuído, de outros também vão estar e vai ter mais gente, né? Assim, se a gente pensar até numa referência, a grosso modo, a Rua 24 Horas, há muito tempo atrás, foi um
um sucesso e conseguiu localizar. Hoje, numa proporção bem maior, era uma coisa muito interessante de se pensar. E hoje o turista vem para cá, tem turista que ainda quer conhecer 24 horas. Não estou falando que não é legal, mas já não é mais a febre que foi, acho que já nem ocupa mais, não tem a mesma funcionalidade de durante um tempo, a própria 24 horas esteve fechada também, um tempo grande, né? Então talvez tenha perdido um pouco dessa referência na cabeça das pessoas, né? Mas essa ideia do Boulevard seria assim, uma coisa sensacional. Eu acho que como cidade, como comércio, como o pessoal trabalha ali, uma opção para a população seria sensacional. E com esses 9 anos de alquimia, né? Hoje, vocês trabalham de que dia, que hora, que horário? Hoje a gente trabalha, a segunda-feira, por enquanto, a gente faz a folga. Daqui a pouco, quando estiver na metade de outubro, já não fecha mais nenhum dia. A gente trabalha de terça a quinta-feira, das 15 às 23. Às vezes estende um pouquinho, né? Tem um ou outro cliente a mais. Na sexta-feira, a gente trabalha das 11 a 1h30 da manhã. No sábado, das 11 da manhã a 1h30 da manhã. E do domingo, o horário oficial é às 11, mas 10 horas já tem gente lá no deck. Das 10 da manhã até as 20 horas. Atendendo o público. Sim, porque a feira também deve demandar muita gente, né? Feira, assim, muito, muito movimento. Então, a gente tem um horário oficial, mas a gente já abre ali, o pessoal já vai sentando. Eu acho que hoje a gente está pra gente, pelo menos, é uma conquista muito grande. A gente já tem o cliente de todo domingo, que a gente conhece pelo nome, que a gente já coloca a mesinha, já sabe como é que fica, como é que... O dia que não aparece, já liga para ele e fala, por que não apareceu hoje? Tem o seu Carlos, é um desses clientes, que é um médico aposentado, que vai lá todo domingo, que é exatamente, seu Carlos não vai mais 2 semanas. O que aconteceu com o seu Carlos? E hoje em dia, quando ele não vai, ele avisa, vou para a praia, cuidar da reforma da família, a gente fica tranquilo. Tem bastante cliente frequente que acaba fazendo parte da família, né? Da família Alquimia. E tem música também, não? A gente tem música. Hoje, a gente só trabalha com música no sábado e no domingo, em horário de almoço. Antes da pandemia, a gente tinha música na sexta, na quinta. Mas aí, depois da pandemia, eu acho que o nosso público também mudou um pouco de comportamento. A gente reduziu bastante o nosso horário de atendimento. Antes era a madrugada toda, agora a gente fecha mais cedo. E tem sido bacana, a gente tem tido um bom resultado. Quando você fala o público mudou, ele mudou em quê? Eu acho que o comportamento do pessoal, pelo menos pra gente, o pessoal está saindo mais cedo de casa. Eu acho que o pessoal gosta mais de curtir uma vibezinha, almoçar e passar a tarde, ou sair mais cedo e voltar mais cedo para casa. Lógico, existem os baladeiros, mas eu acho que é um público realmente mais específico, que vai mais para balada mesmo, que vai para casa noturna. Isso de maneira geral em Curitiba, acho que aconteceu mesmo, né? A gente percebe isso na maioria dos lugares. As pessoas não têm mais ficado até tão tarde na rua, né? Sim. E daí a gente acaba escolhendo o público que você quer trabalhar. Porque todo mundo sabe, né? Que chega um determinado horário, Sim. É mais dor de cabeça do que... Sim, é verdade. Daí a gente tem um outro problema, que é com relação à equipe. O pessoal cada vez diz que tem menos recurso para voltar à noite, que as linhas de ônibus são reduzidas, que hoje já não tem mais tanto madrugueiro. Então, você não tem como não flexibilizar, né, o horário da tua equipe, porque eles têm que voltar para casa. O Uber, que eu acho que foi um recurso muito utilizado, hoje já não é tão viável, com as tarifas dinâmicas. Então, a gente tem que sempre ir se ajustando, né, ao que é possível. Isso de fato é um problema. Normalmente, ali, eu também percebo isso com os colaboradores, depois das 11, 11h30, já vai começando a ficar mais raro. Dificilmente você tem alguém que não tenha um recurso de locomoção própria que consiga ficar com você até por volta de meia-noite ali. A gente até tem dias que a gente fala, mas será possível isso? Que assim, cada vez mais gente vem, daí eles puxam ali a tabelinha, lá, o horário do ônibus, que realmente não vai ter mais ônibus, ou que o horário é muito intervalado. Aí, se ele perde o ônibus, por exemplo, da meia-noite, ele só vai conseguir pegar um ônibus 2h15 da manhã. Coisas assim, que daí a gente também tem que flexibilizar um pouco. Tenho parte de funcionário que pega o madrugueiro, vai até o terminal, mas daí do terminal para casa não tem ônibus. E daí, faz como? Sabe?
E você falou, mencionou antes para mim que vocês deram uma mudada, né? Tinha uma característica mais de bar e que agora vocês estão migrando, né, para mais restaurante, né? Como é que é isso? Na verdade, assim, é tudo muito. Como a gente está ali na operação, você está muito com o público, e eu acho que como a gente tem uma grande parte do nosso público também é turista, tinha essa demanda forte da noite, a gente não servia refeição. Tem chapa de carne, tem hambúrguer, tem porção, mas a pessoa querer realmente uma refeição. A gente começou aos poucos, também na volta da pandemia, até porque era um recurso para gerar maior faturamento. A gente começou a fazer e começou a dar certo, e a gente hoje tem a cozinha, a refeição é 24 horas. 24 horas não, é todo o horário que a casa está aberta, a gente serve refeição, com exceção da feijoada, né, que tem um horário limitado, que é das 11 às 17 horas. Raramente acaba antes, mas às vezes acontece também. E não aparecem uns perdidos querendo comer feijoada à noite? Aparece gringo. Na verdade, a gente já serviu. Quando a gente consegue servir, a gente até atende. Eu, inclusive, lembro que num dia primeiro, numa virada de ano, a gente pegou uma mesa muito grande de turistas, estavam tudo com mochila ainda, vieram do aeroporto. Chegaram umas 18 e pouco lá no bar. Daí a gente deu um jeito e serviu feijoada. Mas, assim, é um prato que toma mais da cozinha, né? Realmente não tem como deixar. Os próprios acompanhamentos tem que fazer na hora. Não dá para deixar full time. Sim. Então... Para mim, de vez em quando, aparecem uns perdidos também lá. À noite, tem feijoada à noite? Falei, infelizmente não tem. E assim, é uma coisa que chama a nossa atenção, porque a gente não tem esse pensamento, né? Vou jantar uma feijoada, né? Mas... não tem como você manter uma feijoada ali no ponto certo dela, com todos os acompanhamentos, o tempo todo. Não tem. A própria feijoada, né? Vai desmontar, não tem como. E a feijoada é um prato que nos diverte muito. Gringo comendo feijoada. Primeiro a gente tem uma brincadeira, a gente serve primeiro um caldinho e um torresmo. A gente leva na mesa. Dependendo ali, o pessoal já brinca que essa é feijoada, né? Daí o gringo olha, tipo, um copinho, né? Como é que pode ser só o caldinho e o torresmo? Depois a gente leva a feijoada ou ensinar a comer feijoada, porque às vezes a gente deixa lá o prato, serve. Não todos os nossos garçons falam inglês e tal, mas a gente tenta explicar como é que come. Mas às vezes a gente olha, o gringo colocando o arroz dentro da cumbuca, couve, mexendo, faz lá um mexidão. Mas tá certo, porque a gente, quando sai daqui também, faz essas gafes, não tem jeito. Com certeza, né? Dá uma estudada Faz parte, não tem jeito. No negócio. Agora, com todo esse tempo de Largo da Ordem ali, você já deve ter visto muita coisa inusitada ali, né? A gente tem uma brincadeira. Sempre que a gente vê uma coisa, a gente brinca. Mais um dia normal no Largo da Ordem. Porque é bem inusitado, é bem louco. E... essa questão de você estar num lugar que tem muitos bares, né? Vocês mesmos começaram como bar, né? E agora migraram para o restaurante, né? Então, acho que no seu entorno ali tem muitos bares, né? Essa mudança para restaurante está sendo fácil? Foi uma coisa que os clientes pediram? Ou vocês falaram, não, está tendo demanda, vamos mudar? Eu acho que foi bem natural, foi atendendo a demanda, né? Escutando o cliente, vendo o que acontecia, a gente foi implantando, e para a gente está sendo super positivo. É um super diferencial. E a nossa vontade seria, quanto melhor é o meu vizinho, melhor é para mim. Eu quero ter um vizinho bom, quero um vizinho, sabe? Ajude a gente a crescer. Acho que o negócio é parceria, não é rivalidade. E carnaval, por exemplo. Carnaval, a gente percebe que o Largo vira, né, uma multidão, né? Como é que é isso, assim? Eu vou te dizer, assim, a nossa concepção, caso. O pré-carnaval, pra gente, é sensacional. Assim, de movimentação, que tem muito bloco, todo fim de semana, uma movimentação diferente, é bem bacana. O carnaval, pra gente, até um determinado horário, também é ótimo, porque é o turista que não gosta de carnaval, que vem para Curitiba, que é o cara que quer sentar ali no deck, quer tomar uma cerveja, quer almoçar bem, quer passar o dia, que é uma coisa bem legal. Aí, em um determinado horário, já é um público que, pra gente, não é interessante. Mas, assim, eu também acho que não pode apontar o dedo. Eu acho que é um pessoal que ficou em Curitiba, que eu acho que tem menos recurso para...
não pode viajar. E como não tem assim uma coisa, eu acho que oficial para fazer no Carnaval de Curitiba à noite, eles acabam ali se agrupando no Largo da Ordem, faz as rodinhas deles, tomam tubão, tomam, assim, levam um isoporzinho. Então, talvez fosse mais uma coisa. Será que se em Curitiba tivesse uma coisa mais organizada, não iria favorecer o nosso carnaval? Será que existe esse intuito de favorecer o carnaval? Curitiba não fala muito sobre isso, né? É uma incógnita, mas assim, o nosso carnaval, pré-carnaval, é muito bom. É porque os blocos ali, né? O ensaio dos blocos ali é muito bacana. A gente vê famílias que vão nos blocos. Sim, Garibaldi, né? Sassis. É bem bacana. Acho que ainda essa parte tá bem ali. É, né? muito legal. Isso pra gente é muito... E é o que você falou, é família. Você vê o pai, a criança, a mãe, a casal de namorado. É muito legal e é muito pacífico. Aí o que a gente começa a ouvir os burburinhos? Que em final de domingo que teve pré-carnaval nos arredores, sabe? Nas ruas adjacentes começa a ter problema. Porque tem que, assim, eu acho que daí o poder público tem que acompanhar a movimentação, é levar mais policiamento, é ter mais banheiro público, porque tudo isso acaba, sempre respinga. A gente ali que é na frente, fica de cara pro gol. Tem que colocar lá a plaquinha que banheiro é para cliente. Aí tem gente que interpreta isso como a gente não ser gentil, como ser grosseiro, não poder usar o banheiro. Mas como é que eu vou disponibilizar o banheiro da casa para 10 mil pessoas? Isso é uma problemática, né? Porque muitas das pessoas não entendem isso, né? Sem contar também a questão da segurança de você manter aquele espaço em condições adequadas para o seu cliente, de fato, né? Conosco já aconteceu muitas vezes de um outro pessoal que não é o tipo de frequentador da casa, né? Pedir para utilizar o banheiro, a gente permitir, e quando a gente foi verificar, a pessoa estava tentando consumir droga ali dentro. Nossa. E a gente tem que colocar a pessoa para fora, né? Porque esse não é o tipo de público que você espera, né? Então, isso, quando você pega uma região com uma grande movimentação de pessoas, é um grande problema, né? E é assim, ouvindo você falar, porque o Jardineiro, por exemplo, também é uma referência, um bar de quantos anos, quanto tempo vocês têm de casa. E, para mim, tipo, de um público muito legal. Aí a gente vê, vocês também passam por alguns problemas. Sim, porque daí não é o nosso frequentador, né? Então, por exemplo, lá em cima, né, onde a gente está situado, quando dá por volta de 22h30, nós fechamos os portões. E quem já está na casa continua, se tiver alguma reserva entra, porque depois desse horário, em alguns dias, a gente começa a perceber que o público da região começa a mudar e não necessariamente é o público, né, que está buscando um lugar para comer, para beber. É bacana, muitas vezes estão procurando algum lugar para fazer arte, né? Sim, e aí muito comum. E aí não é salutar a gente permitir isso. Então a gente normalmente fecha os portões um pouco mais cedo para evitar esse tipo de coisa. Sim. Né? Mas eu imagino que para vocês lá isso é muito mais difícil, porque o volume e a concentração de pessoas é muito maior. Né? A gente, assim, eu acho que cada casa vai criando o seu critério, o seu filtro. Eu acho que o fato da gente ter ali o deck recuado, às vezes as pessoas passam ali para o público, eu acho que aqui é um pouco mais caro, você já dá uma filtrada. E acho que a tua proposta mesmo, o que você oferece, o que você comercializa, já vai dando os teus horários de funcionamento, que foi o que a gente entendeu com o fim da pandemia. A casa podia ficar até as 4 horas da manhã, mas justifica? Quem que está ficando até as 4 horas da manhã? Sabe? Daí reduz as tuas ocorrências de problema, você começa a ter um resultado muito mais positivo. Com relação... Até porque quando você está lá, a gente tem que zelar pelo cliente, pelas situações que eles vão e como é que é essa questão de sazonalidade? Inverno para vocês, verão, isso tem uma grande mudança ali no perfil de consumo de vocês ou não? O inverno para a gente é muito bom. É muito bom. Eu acho que Curitiba também, no mesmo caminho do Natal, a gente está crescendo. Eu acho que cada vez recebe mais turista. O que a gente sente é chuva, né? Que prejudica, eu acho que é geral isso. Mas eu falo que eu entendo que a gente tem um grande diferencial competitivo, que se o curitibano não vai, a gente pode esperar o turista. Que o feriado, quando o nosso cliente está de férias, que o nosso público vai viajar, no fim do ano a gente tem uma troca.
que a gente recebe muito turista. A prefeitura, né, a Secretaria de Turismo do Estado do Paraná também, né, tem mostrado números esse ano de grande crescimento do turismo no Paraná, né? Vocês que estão nessa região que é muito turística, né, vocês percebem esse grande crescimento neste ano ou não? Está como ano passado? Não, eu concordo. Eu acho que a gente está tendo uma demanda bem alta. A gente notou a receber muito turista estrangeiro, que tinha dado uma sumida. A gente voltou a receber bastante turista estrangeiro. E o turista nacional também. Mas eu concordo que é o trabalho que está sendo feito. Curitiba é uma cidade incrível, né? Eu sou uma curitibana apaixonada pela cidade. Então, eu acho que é justo, sabe, ter essa demanda turística, o pessoal que quer conhecer. Neste ano a Abrazel capitaneou esse trabalho junto com as demais entidades, que foi de promover o destino de inverno, né, em Curitiba. Então, esse é um projeto que a gente há muitos anos fala sobre isso. E este ano deu certo, né? O prefeito comprou o projeto, o governo do estado também ajudou e apoiou muito. Todas as demais entidades que estão em volta do turismo, né, apoiaram. E a gente conseguiu, então, criar esse destino de inverno em Curitiba. Pelo tempo que isso saiu, né, acabou que não foi possível desenvolver tantas ações, mas tinha bastante coisa acontecendo na cidade. E a tendência, então, é que nos próximos anos, se a próxima gestão, né, que vem a ganhar eleições der continuidade nisso e apoiar, né, e os empresários também continuarem nesse movimento, acho que a gente pode transformar o inverno num momento tão grandioso quanto é o Natal hoje, né? Porque o Natal mobiliza um número de eventos e um volume de turistas, não sejam eles de fora ou do próprio Paraná, né, é bastante grande. Então, a gente espera, com essa iniciativa do inverno, poder fomentar muito isso, né? Eu acredito muito nisso, eu acho justo e eu acho que é uma coisa que agora todo mundo tem que dar a mão e não é a construção de um produto turístico. Então, também não é um passe de mágica. Eu acho que é aproveitar o momento. Eu acho que essa atratividade que eu acho que Curitiba já tem, essa coisa natural do atrair o turista e se mobilizar, porque eu acho que daqui a uns 3, 4 anos a gente vai nadar de braçada, como diz, acho que é goleada. E assim, a gente fala, a gente ganha, mas a cidade ganha, Curitiba ganha, porque traz mais investimento, gera emprego, melhora a questão do espaço público, policiamento, todo mundo ganha. O turismo é uma indústria maravilhosa, né? Porque ela não polui, ela trabalha com o bem-estar, trabalha com a felicidade, né? Sim. Então, essa é uma atividade que, de fato, a gente tem que investir cada vez mais. O governo do estado, a gente tem visto nessa gestão investindo muito no turismo, que é muito bacana, né? Mas a gente precisa se organizar cada vez mais, também enquanto empresários, enquanto sociedade, e trabalhar nisso. Falando um pouco mais do Alquimia, né? Você falou algumas coisas que você se diferencia. Se você fosse colocar hoje, para quem não te conhece, né? O que é o diferencial da Alquimia? Por que a pessoa tem que ir na Alquimia e talvez não em outros lugares daquela região? Eu acho que ali é Curitiba com um toque de carinho, assim, é uma família te recebendo em Curitiba, te apresentando Curitiba através do cardápio, seja da nossa carne de onça, seja o barreado, a gente tem algumas outras coisas. Eu tenho o bolinho holandês lá, que a gente trouxe a receita do interior. O que é o bolinho holandês? É um bolinho de carne, carne cozida por 4, 5 horas e vai bastante especiaria. Então, pergunta-chave para o cliente é sempre se ele gosta de comida condimentada, se ele gosta de bastante especiaria. É feito aquele bolinho e é um dos pratos, um dos carros-chefes da casa. Assim, a gente fala e tem uma margem de sucesso bem grande. No começo, eu até brincava que o bolinho podia chamar o 8 ou 80, porque a pessoa ou gosta muito ou, tipo, não quero saber. Então, tem que abordar o cliente da forma correta para entender o paladar, porque também não é todo mundo que vai gostar. Agora, o nosso programa chama Presepada, né? E a gente sempre conversa, então, com as pessoas que frequentam, né, aqui, que vêm participar. Presepada aqui, no nosso segmento, é o que mais tem, né? Dá para escrever alguns livros cada casa, né? Você se lembra de alguma que vale a pena colocar aqui para quem está nos assistindo?
Nossa, na verdade, eu acho que você falou presepado, eu acho que tem, acho que todo dia. Eu acho que a gente é campeão em planejamento e campeão em improviso, porque mesmo com tudo planejado, o negócio às vezes desanda. Então eu acho que essa coisa do teu jogo de cintura. Agora, situação inusitada, meu Deus, tem de todo tipo de coisa, de cliente que tá com outra, chega a mulher lá, e o cara é tão bom de papo que a outra vai embora e a mulher fica com ele. É É verdade. situação da menina deixar o cara na mesa e ir lá para trás com outro. É assim, de gente que dorme no banheiro, gente que esquece o sapato, gente que esquece a bolsa. Eu acho que todo dia tem. As pessoas não têm ideia do que acontece em bar e restaurante. Não tem Não, ideia. não tem a menor ideia do que a E gente... tem coisas que a gente fala, as pessoas vão até achar que é mentira, né? Mas acontece coisas completamente fora da casinha, né? Da curva tem coisa que a gente fala, não, isso não aconteceu. E outra coisa que você falou que é bem verdadeira mesmo, né? Eu sempre digo isso para os meus times. Você se planeja, você tem um checklist, você testa tudo. Mas todo dia vai sair alguma coisa fora da caixinha, né? Então, o que eu sempre digo pro meu pessoal, e o pessoal fala, pô, mas você é maluco, você tá pilhado. Gente, vai dar alguma coisa errada, né? Então, tudo aquilo que a gente puder ter certeza do que a gente já conhece, esteja da forma como tem que estar, é uma coisa a menos para a gente trabalhar, porque que vai acontecer alguma coisa fora do previsto, vai, e o nosso papel ali de gestores é lidar com isso de uma forma que isso não fique transparente para o cliente, né? Porque eu já vi uma vez, estourou um cano na cozinha, aquelas coisas que acontecem, Nossa. e isso não acontece numa terça-feira, né? Isso vai acontecer No num sábado com a sábado. casa lotada, né? E eu me lembro que o pessoal falou, putz, estourou um cano na cozinha, não tem um encanador à Na tua tua disposição equipe ali. esperando, né, para quebrar a parede para arrumar isso, né? E você tem que resolver o troço. Então eu já me peguei num sábado, né, quebrando parede, né, pegando cano, saindo correndo para ir numa casa de construção, coisa do gênero, comprar equipamento, voltar, arrumar, né? Aí você chega todo esbaforido no salão, né? Troca de roupa, não sei o que lá. O pessoal fala, nossa, tá tudo muito bem, tá tudo perfeito. Você fala, não, tá tudo muito bem, tá tudo muito perfeito. Né? Isso é uma... Às vezes o cliente não imagina o que está acontecendo Não, atrás daquela parede. e o ideal é que ele nem imagine. Nosso papel é fazer com que ele tenha uma boa experiência, né? Sim. Mas o número de pratinhos que a gente tem que equilibrar, ninguém faz ideia. A gente já teve situação parecida com estourar disjuntor, acabar a luz do deck. Até você localizar o teu eletricista, ou conseguir um eletricista. Aí, assim, um improviso, o que você faz? Copinho, põe uma velinha dentro, deixa um climinha legal, e daí todo mundo entra no clima, não quer mais que volte a luz, a iluminação, a luz elétrica. Mas, assim, é uma série de acabar a água. A água também não acaba na terça-feira à tarde. Acaba no sábado, no meio da tarde. Eu já tive que chamar, uma época que estava tendo racionamento, faltando água na Sanepar, tem que chamar carro-pipa algumas vezes para completar a água num sábado com a casa lotada. Ficar sem internet, ficar sem sistema. Que daí você tem que ter um trabalho, você nesse momento você precisa contar com a cooperação também, com a flexibilidade do cliente. Você está sem sistema. Aí ele está ali com a comandinha que está marcada, você tem que pegar e ir fazendo o manual, sabe? São 4 cervejas, é uma porção disso, fazendo, mas assim, enquanto você não consegue resolver, você tem que continuar a tua operação. Você sabe que uma vez na Copa do Mundo, na última Copa aqui, no primeiro jogo do Brasil, eu estava com a casa completamente lotada, com gente na fila de espera, mas bombando de gente. Começou o jogo do Brasil, eu acho que com uns 10 ou 15 minutos, acabou a energia da rua. Ah, Pum! Apagou tudo. aquele grito geral, né? Aquele E aí os clientes já acompanhando o jogo pelo celular. E eu falei, o que eu vou fazer, David? Tem umas 300 pessoas na casa, né? E fui para a rua, todo mundo sem energia elétrica, e liga para a concessionária de energia, e ocupado. Aí
voltou a energia, deu aquela piscada, voltou. Uou. Só que eu tava com um telão, sei lá, uns 5, 6 televisores. Aí você sai correndo em tudo para religar, sincronizar. Gasta aí, assim, sei lá, uns 10 minutos fazendo tudo ao mesmo tempo. Coração na boca, o pessoal querendo ver o jogo. Beleza. A hora que eu coloquei o último televisor, tudo funcionando, caiu de novo. Ah, não. Aí eu falei, não, vou sentar no chão, vou chorar aqui, porque o nego já vai começar a ir embora e você com uma casa Sim, com lotada. mais pessoas para trabalhar, mais insumos, é o dia de fazer o faturamento. E tem aquela responsabilidade Aquela que a gente responsabilidade assume, de- o cara veio assistir o jogo Exatamente, aqui comigo. né? Só que daí essa foi rápida. Só uma Piscou e voltou com 2 minutos, de novo aquela movimentação para ligar tudo e foi. Então, assim, é tanta coisa que eu brinco com o pessoal. Olha, se eu não infartei até agora, eu não infarto mais. E esse momento ninguém entende como fica o nosso coração, né? Não? Porque são é a responsabilidade dos clientes. O teu time inteiro olha para você, Sim, porque eles querem que você exatamente. tenha uma solução. E a gente acho que se toma eu vou respirar fundo e eu vou fazer alguma coisa. Eu acho que isso é a nossa magia, né? Eu trabalhei no segmento corporativo durante muitos anos, em grandes corporações. E foi uma escola em vários aspectos, na questão de administração, de gestão de pessoas, etc. Mas o segmento da alimentação, o jogo de cintura que você tem que ter para tratar com situações inusitadas, é uma outra escola imensa. Quer pegar um resolvedor de problema, pega alguém do nosso segmento. Que palpa toda a obra. E eu acho que hoje a gente vive um momento assim muito delicado, porque a gente é líder de um time, e hoje em dia a gente tem uma outra... Hoje eu vejo como uma situação bem delicada e bem inflamada o relacionamento com o cliente. Eu sempre falo, o cliente é quem paga nossas contas, eu trabalho para o cliente, eu estou ali para atender o cliente, para satisfazer. Mas eu acho que hoje a gente também está numa época bem complicada, que assim, é muito imediatismo, assim, a falta de entendimento. Eu acho que o cliente, a coisa do sempre ter razão, mas calma, a gente não quer passar por esse ditado, assim, passar por cima disso, mas eu acho que hoje é mais uma gestão que a gente tem que fazer. Esse ponto que você pegou é um ponto bem importante. A gente, inclusive, teve 1 ou 2 programas aqui no podcast que a gente tratou sobre isso. Porque, na verdade, o cliente não tem sempre razão. Ele tem razão até o momento que ele perde a razão, né? E tem algumas situações dessas que o cliente perde a razão e, de fato, aí você tem que lidar com isso, né? Porque também, senão, vira bagunça e, se você não lidar com isso, outros clientes vão deixar de ter o seu atendimento, né? Porque aquele cliente, eventualmente, está causando uma situação que não é correta. Eu acho assim... Se você se propor a entregar este copo, está lá no seu cardápio, vendo este copo, você tem que entregar este copo na melhor condição possível, né? Dentro daquilo que você prometeu entregar, né? Agora, se eu prometi entregar um copo nesse formato, né, com esse aspecto, com este peso, com essa transparência, limpo, adequado, muito bem. Agora, eu não tenho que entregar um copo preto, amarelo, azul, vermelho, porque eu não me propus a entregar esse copo. Ou o cliente né? vai entender que o copo tem que estar cheio d'água e você, em momento algum, está fazendo essa promessa, porque às vezes é da expectativa do cliente. Eu já tive um cliente uma vez, a feijoada é o nosso carro-chefe lá aos sábados, né? Sim. E eu já tive um cliente que chegou lá uma vez, os garçons me chamaram meio assustados. O que foi? Não, aquele casal ali está incomodado porque a gente não tem feijoada vegana. Eu falei, o quê? Oi? Aí eu fui até a mesa, pois não, tudo bem, o que aconteceu? Ah, não, nós vimos um anúncio aqui, viemos para comer a feijoada vegana e disseram que não tem. Eu falei, vocês não estão equivocados, né? Porque eu já tenho a casa aqui há X anos e nós nunca Conhecida, né? anunciamos, né, feijoada vegana. Não, mas a gente viu um anúncio. Eu falei, você tem um anúncio aí? Não, não temos, a gente viu não sei aonde. Eu falei, olha, tenho certeza que vocês se equivocaram, porque eu nem sei como fazer uma feijoada vegana. Acredito que tenha, né? Tem casas que se propõem a fazer isso, mas não é o que nós fazemos aqui. Ah, tudo bem, né? Talvez a gente tenha se enganado. Tinha certeza que ele tinha se enganado, a gente nunca propôs isso, né? Saíram de lá, não, muito bem, pareceram que entenderam. Eu falei, olha, de qualquer maneira, né? No nosso cardápio, no nosso buffet, tem opções ali que podem atendê-los, né? Para quem eventualmente não queira uma proteína, seja ela qual for. Saíram de lá, foram no Google,
Nota 1, não tem feijoada vegana. Para mim, isso é a mesma coisa que você entrar numa concessionária da marca X E querer e comprar. chegar para o cara e falar, quero comprar o carro Y. Mas se você quiser comprar o carro Y, você vai na concessionária Y, não na X. Então, esse é um caso que você vai dizer o quê? Você vê uma avaliação dessa, você simplesmente desconsidera, porque eu não me propus a fazer aquilo. Agora, se eu me propor a fazer este copo, eu tenho que entregar ele. Se o cliente questionar, reclamar, ele tem todo o direito, toda a razão, né? Mas existem limites dentro das reclamações que os clientes colocam ou não. É muito complicado. Eu acho que a gente tem que ser muito artista nisso, tem que ser muito fino, porque às vezes também existe uma falha de comunicação entre o que você passa para quem está atendendo. Se faz pouco tempo eu tive um problema com uma mesa, e daí eu, nesse caso, eu dou razão para o cliente, fizeram o pedido e o cliente esqueceu, o garçom esqueceu de lançar a comanda. Passou lá 20 e tantos minutos, cadê meu prato? O garçom esqueceu. O que eu falei para o garçom? Vai lá, conversa com a mesa, fala que eu vou passar, o prato dele vai ser prioridade, vai ser o primeiro a ser feito na cozinha, se ele ainda aceita que eu mande o prato, ou como que a gente pode resolver. Ele vai na mesa do cliente, o que ele fala? Eu esqueci de lançar, você ainda quer comer? Nossa, esse rapaz ficou furioso, né? Foi direto lá para mim, quase me dando de dedo. Aí eu passei a situação de outra forma, ele entendeu. Mas, assim, é tudo muito complicado, porque às vezes comunicação não é o que você diz, né? O que o outro entende e também tem a forma como você diz as coisas. E eu acho que a gente realmente está lá para atender o cliente, para, da melhor forma possível, resolver. Eu costumo dizer, assim, se o cliente estiver disposto a ter uma boa experiência, ele vai ter uma boa experiência, eu diria que na maioria das casas, né, que a gente tem à disposição hoje no nosso setor. Agora, tem clientes que, de fato, eles saem de casa, né, com um nível de tolerância muito baixo, né? Já aconteceu de eu receber reservas no restaurante, a gente recebe muitas reservas no final de semana, e a pessoa chegar lá e falar, olha, estou uma reserva de 40 pessoas e eu não quero sentar aqui, eu quero sentar aqui. E a gente fala, mas escute, né, são 40 pessoas e eu já tenho aqui uma reserva de 30, uma de 70, outra de 20, eu não tenho como movimentar a sua reserva. Ah, mas eu queria estar ali. Eu falei, pois é, a gente trabalha com first in, first out, então assim, os primeiros que vão chegando a gente vai colocando até uma hora que o salão lota, né? Ah, mas eu quero, poxa, me ajuda, né? Eu queria muito, né? Tá bom, vou ver o que eu consigo fazer. E a gente vai se esforçar ao máximo para conseguir atender. É diferente daquela pessoa que, não, eu quero estar aqui e já começa a ser mal educado, começa a ser descortês, começa a achar que o direito dela é melhor do que a outra, né? Aí esse caso muitas vezes fica complicado para você poder ajudar e atender, né? Eu, infelizmente, esse fim de semana tive uma situação exatamente assim, cliente completamente intolerante, mal educado. Assim, a gente tenta sempre atender o cliente, mas tem coisa que a gente não tem o que fazer e, infelizmente, tem gente que realmente sai de casa disposto a não cooperar, né, com a experiência que ele vai ter fora de casa. Então, a gente não consegue sempre consertar. Eu tive uma vez, só finalizando sobre esse tema, uma pessoa que estava vindo de fora de Curitiba, fez uma reserva e ela informou o número de telefone errado. E a gente tem por hábito, então, porque isso infelizmente acontece muito, das pessoas reservarem e não aparecerem. Nossa. Né? Então a gente tem toda uma metodologia de ficar ligando, confirmando, né? E a gente não conseguiu confirmar a reserva dessa pessoa, porque ela passou o número errado. E acabou que a gente suspendeu a reserva dela. Mas suspendemos e falamos, puxa, vamos deixar um outro lugar aqui de stand-by, né? Vai que ela aparece. Ela não chegou no horário da reserva, chegou depois, sei lá, de meia hora, e aí estava vindo de outro estado, e ela falou, eu vim para a reserva tal, não, sua reserva caiu já há 30 minutos, e nós ligamos, e teu número não atende. Não, mas está aqui, mas teu número não atende. Ah, não, mas eu não recebi nenhuma ligação. Qual é o número? Eu falei, não, então você passou o número errado. Não, vocês anotaram errado, sempre a culpa cai na gente, né? Tudo bem. Aí eu falei para ela, vamos fazer o seguinte, a gente, por precaução, deixou um lugar, a casa está extremamente lotada, mas nós deixamos uma área aqui reservada para vocês. Ela já ficou louca da vida, porque é meu aniversário,
Aí ela tava com uma amiga, a amiga falou, pensa numa mulher brava, né? Eu falei, mas vem cá ver onde que a gente reservou. Aí mostrei, a amiga falou, nossa, mas esse lugar é maravilhoso. Perfeito. Parece é uma área reservada, privada, parece que a gente está num VIP. camarote, num VIP. Falei, pois é, né? Aí ela pegou a amiga, porque ela não tinha visto ainda, ela estava brigando sem ver. Aí essa amiga foi lá, mostrou, ela falou, nossa, mas é muito melhor que eu imaginava na outra hora. Aí eu peguei um coquetel, trouxe para ela, falei, toma um coquetel. Toma um coquetel. Toma, Você respira. gostou do lugar agora? Gostou. Ela olhou para mim, baixou a atenção, falei, você não vai mais brigar comigo? Ela falou, não. Aí no final, ficaram horas lá com a gente e tal. No final ela falou, olha, foi maravilhoso, foi meu melhor aniversário, o atendimento foi muito bom. Me desculpa, eu fiquei tensa ali na hora. Tá? Eu falei, não, tá tudo muito bem. Mas foi uma pessoa que chegou no estágio, olhou, se dispôs a ser ajudada e saiu tudo bem. Sucesso Né? convertido. Agora, tem pessoa que não tem jeito, né? Maíra, um grande prazer falar contigo. Foi ótimo. Espero participar de mais desses, porque foi muito legal a troca. Vamos Bem sim, feliz. vamos sim. A gente fica por aqui, até a próxima.